Olá, querido irmão, querida irmã. Sou o padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos vivenciar o 11º passo do programa de Vida Nova da Pastoral da Sobriedade, celebrar. Convido você, querido irmão, querida irmã, a rezar comigo 3 vezes. Senhor, celebrando a Eucaristia em comunidade com os irmãos, teremos força e graça para perseverarmos nesta caminhada. Alimenta-nos no corpo e sangue de Jesus. Senhor, celebrando a Eucaristia em comunidade com os irmãos, teremos força e graça para perseverarmos nessa caminhada. Alimenta-nos no corpo e sangue de Jesus. Senhor, celebrando a Eucaristia em comunidade com os irmãos, teremos força e graça para perseverarmos nessa caminhada. Alimenta-nos no corpo e sangue de Jesus. Amém. A palavra de Deus desse dia, Mateus capítulo 14, versículo 15 a 21. Mateus capítulo 14, versículo 15 a 21. Ao entardecer, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Esse lugar é deserto e a hora já vai adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus lhes disse: Eles não precisam ir embora. Vocês é que têm de lhes dar de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Tragam isso aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama, depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos distribuíram às multidões. Todos comeram, ficaram satisfeitos e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. O número dos que comeram era mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, queridos irmãos, queridas irmãs, queremos refletir sobre celebrar a Eucaristia em comunidade. Conforme nós rezamos na própria oração proposta para esse dia, celebrando a Eucaristia, nós temos força e graça para perseverar na caminhada da sobriedade. Por isso pedimos a Deus: alimenta-nos no corpo e sangue de Jesus. O vício, a dependência alcoólica, as mais variadas dependências, suscitam no nosso coração o desejo de constantemente nos alimentar daquilo que é mal, daquilo que é perverso, daquilo que destrói a nossa vida. Pois agora somos convidados a nos alimentar daquilo que verdadeiramente nos nutre, daquilo que verdadeiramente nos salva, daquilo que verdadeiramente nos redime. A Eucaristia, que é, para nós, cristãos católicos, a presença real do corpo e sangue de Cristo ressuscitado em meio à comunidade. É uma presença misteriosa, é uma presença sacramental, porém real, verdadeira. Para nos estimular neste desejo de nos alimentar do corpo e sangue de Cristo, temos esse texto de Mateus 14, 15, 21, que a princípio parece que não tem nada a ver com a Eucaristia, mas lendo a fundo o texto tem tudo a ver. Ora, diante de uma multidão faminta, Jesus pega aqueles 5 pães e 2 peixes e parte esses 5 pães e 2 peixes para com toda aquela multidão que está faminta. Ora, os números na Bíblia sempre são simbólicos. 5 mais 2 é igual a 7. 7 na Bíblia é o número da perfeição, então significa que quando se coloca tudo aquilo que temos nas mãos de Jesus, ou quando tudo o que temos é utilizado e partilhado conforme o querer de Jesus, todas as pessoas que estão passando fome são alimentadas e ainda sobra alimento para alimentá-las novamente. Ou seja, o problema real da fome presente no mundo se deve ao nosso egoísmo, à nossa falta de partilha, porque nós temos o necessário, nós temos o suficiente para alimentar todo mundo. Se tem gente que passa fome é porque não se partilha. E é interessante também que o texto, quando Jesus pega os 5 pães e 2 peixes, os verbos que Jesus utiliza, e aí está a ligação com a Eucaristia. Jesus pega o pão, parte o pão, dá graças, abençoa, pronuncia a bênção, parte o pão e distribui. Ora, depois, na instituição da Eucaristia,
Jesus também vai pegar o pão, dar graças, partir e distribuir. Por isso que esta cena da partilha dos pães ou da multiplicação dos pães, como as pessoas normalmente conhecem, ela, de certa maneira, antecipa aquela ceia definitiva, aquela ceia escatológica que é a Eucaristia, que é a última ceia de Jesus. Né? Então, o verdadeiro pão que nós precisamos, de fato, partilhar e alimentar, além do pão material, porque há muita gente passando fome, é o pão da Eucaristia, porque a Eucaristia é o próprio Jesus. Se o pão material sacia a nossa fome biológica, o pão que é Jesus sacia a nossa fome de Deus, a nossa fome de sentido de vida, de nosso sentido de existência. Né? Porque é o próprio Deus presente na Eucaristia que há de ser a nossa força, há de ser o nosso alimento, há de nos comunicar a sua graça para perseverarmos nesse programa de vida nova, de perseverarmos numa vida sóbria, sem pecado, numa vida sóbria, sem vícios. Então, aqui está o link deste texto com o sacramento da Eucaristia, com o sacramento da Eucaristia. Né? Nós devemos sempre pedir que nunca nos falte este pão sagrado que é o próprio Cristo, para que, alimentado dele, alimentado de Jesus, a gente cresça gradativamente nesta vida livre, nesta vida sóbria, nesta vida não escravizada pela dependência do álcool, da droga e das demais dependências que afligem o ser humano. Um outro detalhe muito interessante no texto é que, no início do texto, os discípulos querem despedir a multidão. Eles não querem alimentar, eles pensam economicamente. Né? Pede, inclusive, para ir embora. Mas depois que Jesus realiza o sinal, depois que Jesus realiza a partilha dos pães, são os mesmos discípulos que vão distribuir os alimentos para aquela multidão faminta. Então, Jesus, de fato, quando ele fala, vós é que tem que dar de comer, ou seja, a igreja, os discípulos e discípulas de Jesus, têm de se responsabilizar, ou seja, por combater a fome material no mundo. Ou seja, é inadmissível que numa comunidade cristã haja pessoas que estejam passando por fome. Isso é um contra-testemunho à igreja, um contra-testemunho para aquela comunidade cristã. Como também a igreja deve zelar também para que não falte o pão da Eucaristia para todos os fiéis, para que eles possam de fato se alimentar do corpo santo de Cristo, para ter a força de Deus, para crescer na graça, no amor, na santidade, na sobriedade, que é a grande meta de nossa vida, a grande meta de nossa existência. Então, querido irmão, querida irmã, que esta cena belíssima da multiplicação dos pães, da partilha dos pães, possa nos inspirar a ter esta fome de Deus, esta fome de Jesus na Eucaristia. E que nunca nos falte a Eucaristia. Esse tempo de pandemia, no qual as igrejas ficaram fechadas, muitas pessoas passaram a valorizar de fato a Eucaristia porque participavam muitas vezes da celebração sem a piedade devida, sem a atenção necessária, sem o espírito de oração que este momento no qual nós participamos desse sagrado mistério nos convém. Né? A piedade necessária para que a Eucaristia possa dar frutos na nossa vida. Então, que esse tempo do qual nós nos ausentamos da Eucaristia possa ter nos fortalecido dentro do nosso coração esta fome de Jesus na Eucaristia. Alimentemo-nos de Jesus para que Ele possa nos dar de fato uma verdadeira vida sóbria, uma vida de filhos e filhas de Deus. Esse texto é uma cena, então você pode contemplar esta cena. Então convido você a ler mais 1, 2, 3 vezes para você se inteirar da cena na sua mente. Depois você fecha a sua Bíblia e você imagina a cena. Participe dessa cena. Imagine os diálogos. Contemple Jesus falando com os discípulos. Contemple Jesus partilhando os pães. Né? Você vai perceber que um detalhe da cena te chama atenção. E aí você se questiona, por que esta cena, esse detalhe da cena me chama atenção? Ok? E aí, a partir disso, você reflete. Por quê? O que tem a ver esse detalhe da cena com a minha vida? E então, a partir daí, você reza, você conversa com Deus. A partir desse detalhe da cena que lhe chamou a atenção. Tá certo? Depois, você no seu caderninho espiritual, anota essa passagem e um gesto concreto para que você possa praticar esta palavra rezada e meditada. Tá bom? Que Deus possa nos conceder sobriedade e paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.